Tem segredos que o rio não leva. Apenas guarda para quem ousa escutar. Eu aprendi isso tarde demais, quando já tinha mexido no que não devia. Quando já tinha visto o que deveria ter permanecido oculto sob as águas barrentas do Tapajós. Meu nome é Sebastião Ferreira, mas aqui em Alter do Chão, distrito de Santarém, todo mundo me conhecia apenas como Tião do Farol. 52 anos vividos entre o rio e o céu, entre a luz que guiava os barcos e a escuridão que habitava minha própria alma. O farol ficava na ponta do Cururu, uma língua de terra que avançava sobre o rio como um dedo acusador apontando para o horizonte. Era uma construção antiga, de 1947, quando o rio ainda era estrada e os barcos precisavam de orientação nas noites sem lua. Cilíndrico, pintado de branco com listras vermelhas já desbotadas pelo tempo e pela chuva. A tinta descascava em feridas que expunham o concreto cinza por baixo, como se o farol também sangrasse sua velhice. Morava ali sozinho há 17 anos, desde que Carminha me deixou. Ela disse que não aguentava mais a solidão, o cheiro de querosene, o silêncio que doía nos ouvidos. Disse que eu amava mais aquela torre do que a ela. Talvez tivesse razão. Talvez eu tenha encontrado no farol o que nunca consegui encontrar em lugar nenhum. Paz. Ou pelo menos era o que eu pensava antes de tudo acontecer. Minha rotina era simples como a vida pode ser quando se remove tudo que é desnecessário. Acordava com o sol, sempre entre 5:30 e 6 da manhã, quando a luz ainda era rosada e o rio parecia um espelho quebrado refletindo pedaços de céu. Preparava meu café preto e forte na velha chaleira de alumínio. Comia pão com manteiga de garrafa, que eu mesmo fazia uma vez por mês. Sentava na varanda pequena do farol e observava o movimento das águas, os barcos de pesca que saíam cedo, as canoas dos ribeirinhos que vinham vender peixe e farinha na cidade. O Tapajós tem um cheiro que não se esquece. É água e terra ao mesmo tempo. É verde e marrom misturados. É vida se decompondo e renascendo a cada instante. Tem manhãs que o cheiro é doce, como se o rio exalasse perfume de flores podres. Tem tardes que fede a peixe morto e lama quente. Mas sempre, sempre tem aquele fundo de mistério, aquele aroma que não se nomeia, que vem das profundezas, onde a luz do sol nunca chegou. Eu cuidava do farol como quem cuida de um filho teimoso. Limpava as lentes todas as segundas e quintas. Trocava o óleo, verificava os mecanismos de rotação, pintava as partes que enferrujavam. À noite, subia os 143 degraus da escada em espiral e acendia a luz grande, aquela que podia ser vista a 15 quilômetros de distância. Ficava ali em cima algumas horas, apenas observando, fumando meu cigarro de palha, pensando em nada e em tudo. Alter do Chão era um paraíso que eu via de longe. As praias de areia branca do Lago Verde, os turistas que vinham tirar foto e postar na internet, as pousadas que brotavam como cogumelos depois da chuva. O progresso chegava devagar, mas chegava, transformando tudo, apagando o que éramos para construir o que queriam que fôssemos. Eu via de longe e não participava. Meu mundo era o farol, o rio, o silêncio. Tinha uma bodega pequena a 3 quilômetros dali, do seu Raimundo, onde eu ia uma vez por semana buscar mantimentos. Arroz, feijão, café, açúcar, sal, óleo, alguma carne seca quando tinha. Seu Raimundo era magro como uma vara de pescar, tinha a pele curtida pelo sol até ficar da cor do mogno velho. Falava pouco, mas quando falava, dizia coisas que grudavam na memória. Foi ele quem me contou sobre os botos que vinham nas noites de sexta-feira, sobre a cobra grande que morava no fundo do rio, sobre os encantados que roubavam alma de quem nadava sozinho depois do anoitecer. Eu ouvia e sorria, respeitoso mas incrédulo. Acreditava em Deus, em Nossa Senhora de Nazaré, rezava meu terço toda noite antes de dormir. Mas essas histórias de boto e cobra grande me pareciam folclore, coisa de gente antiga que precisava dar nome ao medo. Como eu estava enganado. Era final de agosto quando tudo começou. A seca estava no auge
e o Tapajós tinha baixado tanto que apareciam bancos de areia que eu nunca tinha visto antes. Praias inteiras nasciam da noite para o dia, revelando o esqueleto do rio. Os barqueiros tinham que mudar as rotas, procurar os canais fundos, desviar das pedras que afloravam como dentes de uma mandíbula gigante. Numa tarde de céu limpo e calor de rachar pedra, eu estava na varanda quando vi movimento estranho na praia que tinha se formado em frente ao farol. Era uma praia nova, que não existia no ano anterior. A seca tinha sido mais severa dessa vez e o rio tinha recuado quase 50 metros. Peguei meu binóculo velho, aquele que herdei do meu pai que foi seringueiro no Acre, e apontei para lá. Eram 3 homens e mesmo de longe eu podia ver que não eram daqui. Usavam roupas diferentes, mais urbanas, tinham equipamentos que brilhavam ao sol. Um deles segurava algo que parecia um detector de metal, aqueles que gente usa para procurar moeda na praia. Andavam em linha, devagar, varrendo a areia como quem procura algo específico. Fiquei observando por quase 1 hora. Eles marcaram alguns pontos com estacas de madeira, tiraram fotos, conversaram entre si com gestos largos. Quando o sol começou a baixar, embarcaram numa lancha moderna, motor de popa barulhento, e foram embora rio acima em direção a Santarém. Aquilo me incomodou de um jeito que eu não conseguia explicar. Era como uma coceira no fundo da mente, um desconforto que não tinha nome. Tentei ignorar. Voltei para minhas tarefas, mas continuei pensando naqueles homens, naquelas estacas cravadas na areia nova. Na noite seguinte subi ao farol como sempre. O céu estava limpo, sem lua. Apenas a Via Láctea derramada como farinha sobre pano preto. Acendi a luz grande e fiquei ali, fumando, pensando. O rio estava quieto, quase sem ondas, a superfície lisa como vidro escuro. E então eu vi uma luz embaixo d'água. No começo pensei que fossem meus olhos cansados, ou reflexo de alguma estrela. Mas não, era uma luminosidade verde azulada, fraca, mas constante, vindo de baixo, exatamente na área onde os homens tinham estado durante o dia. Pulsava devagar, como se respirasse. Desci os degraus mais rápido do que deveria para um homem da minha idade. Quase torci o tornozelo no degrau 57, que sempre foi mais baixo que os outros. Fui até a beira do rio, molhei os pés na água morna, tentei ver melhor. A luz continuava lá, talvez a uns 5 metros de profundidade, difusa, misteriosa. Fiquei ali parado não sei quanto tempo, apenas olhando. A água lambia meus tornozelos com língua fria. As cigarras cantavam sua cantiga eterna. O vento trazia cheiro de peixe e podridão. A luz pulsava. E alguma coisa dentro de mim, algo primitivo e antigo, dizia para eu ir embora, para eu não mexer, para eu deixar quieto o que estava quieto. Mas curiosidade é veneno lento. Entra pelos olhos e desce até o coração, e quando você percebe, já está contaminado. No dia seguinte, fui à bodega do seu Raimundo. Comprei minhas coisas de sempre. E tentando parecer casual, perguntei se ele tinha visto os homens na Praia Nova. Seu Raimundo parou de anotar no caderninho onde registrava as vendas fiado. Ergueu os olhos para mim, e naqueles olhos havia algo que me gelou mesmo no calor de 40 graus que fazia. Viu eles, foi? Disse devagar. Vi sim. Quem são? Ele voltou a escrever, mas a mão tremia um pouco. Gente da cidade grande, de Brasília, dizem. Estão fazendo pesquisa. Pesquisa de quê? Seu Raimundo fechou o caderninho, pegou meu dinheiro, me deu o troco em moedas sujas. De coisa que deveria ficar no fundo, Tião. De coisa que o rio cobriu por uma razão. Que razão? Ele balançou a cabeça, e pela primeira vez em todos aqueles anos, eu vi medo no rosto dele. Medo de verdade. Não aquele medo de história de pescador. Você conhece a história da Vila Submersa? Eu não conhecia. Fiz que não com a cabeça. Seu Raimundo suspirou, olhou para os lados como se certificando que ninguém mais ouvia, embora a bodega estivesse vazia. Senta aí. Sentei no banco de madeira gasta, ao lado da prateleira de remédios e cachaça. Ele serviu 2 copos de tatuzinho, a cachaça local, e bebeu o dele de um gole só. Eu fiz o mesmo. O líquido desceu queimando, limpando a garganta.
Isso aqui que você chama de Alter do Chão nem sempre teve esse nome, começou ele, a voz baixa, como se contasse segredo. Antigamente, lá pelos anos 1700 e tanto, quando os portugueses chegaram por essas bandas, aqui era aldeia de índio. Borari eram. Gente brava que conhecia o rio melhor que as próprias mãos. Ele acendeu um cigarro de palha e a fumaça subiu preguiçosa no ar parado da bodega. Os portugueses fizeram o que sempre faziam. Tomaram terra, botaram igreja, batizaram tudo com nome de santo. Mas tinha uma aldeia que resistiu. Ficava numa ilha, logo ali na frente do seu farol. Não era ilha grande não, mas era sagrada para os Borari. Diziam que ali nasciam as águas que curavam, que ali os pajés conversavam com os espíritos, que ali estava enterrado o coração da cobra grande. E o que aconteceu? Seu Raimundo soltou fumaça pelo nariz, olhou para o teto como se lesse as palavras escritas nas teias de aranha. Ouro. Sempre é ouro, não é? Alguém achou ou disse que achou. Pepitas no rio. Veio gente de todo canto. Garimpeiro, bandeirante, aventureiro. Montaram acampamento na ilha, expulsaram os índios que sobravam, começaram a cavar. Acharam ouro? Não sei. Ninguém sabe. Porque uma noite, conta a história, o rio subiu. Subiu de uma forma que não era natural. Não tinha chovido nada, não tinha tempestade, nada. Só o rio subindo, subindo, subindo. Em 3 horas, a ilha sumiu. Levou tudo. Barracas, homens, ferramentas, sonhos. 300 pessoas, dizem. Nunca mais acharam nenhum corpo. Nenhum. O silêncio que se seguiu pesava como pedra. Eu podia ouvir meu próprio coração batendo, o zumbido de uma mosca presa na janela, o rangido da madeira da bodega se ajustando ao calor. Os antigos dizem que a cobra grande se vingou, continuou seu Raimundo. Que ela engoliu a ilha toda e foi dormir no fundo, guardando os corpos e o ouro e a maldição. E que mexer ali é acordar o que não deve ser acordado. Isso é lenda, seu Raimundo. Ele me olhou com aqueles olhos fundos, cheios de anos e sabedoria que eu não tinha. Também é fato. O rio cobriu aquela ilha há 250 anos, e desde então, todo homem que tentou mexer ali se deu mal. Afogou, enlouqueceu, sumiu, todo, sem exceção. E esses homens de Brasília sabem disso? Sabem ou não sabem, não muda nada. Progresso não acredita em lenda, Tião. Progresso acredita em dinheiro. Voltei para o farol com a cabeça pesada, não só pela cachaça, mas pelo peso das palavras de seu Raimundo. Ainda era dia, o sol queimava sem piedade, mas eu sentia frio por dentro. Naquela noite a luz voltou. Mais forte dessa vez, mais definida. Não era apenas um brilho difuso, dava para ver formas, contornos, algo que parecia estruturas embaixo d'água. Como se a baixa do rio tivesse revelado não apenas areia, mas ruínas. Fiquei na varanda até a madrugada, apenas observando. A luz pulsava como coração doente, verde e azul, e às vezes um toque de dourado. Hipnótica, perturbadora, bela de um jeito que beleza não deveria ser. Dormi mal naquela noite. Sonhei com serpentes do tamanho de navios, com olhos que brilhavam nas profundezas, com vozes que chamavam meu nome em línguas que eu não conhecia, mas de alguma forma compreendia. Acordei suando, a boca seca, o coração acelerado. Os homens de Brasília voltaram na semana seguinte. Dessa vez, traziam mais equipamento. Vi pelo binóculo quando montaram uma estrutura flutuante, algo parecido com uma plataforma pequena ancorada exatamente sobre a luz. Mergulhadores desceram, ficaram embaixo por muito tempo. Quando subiram, carregavam coisas. Mesmo de longe eu podia ver que eram objetos, pedaços de algo, fragmentos do que quer que estivesse lá embaixo. A inquietação crescia dentro de mim como planta venenosa. Eu precisava saber. Precisava ver. Não era curiosidade apenas. Era algo maior, mais visceral. Uma compulsão que vinha de um lugar que eu não reconhecia em mim mesmo. Naquela tarde remei até lá. Tinha uma canoa velha que eu usava às vezes para pescar. Toda remendada, mas ainda flutuava. Esperei os homens de Brasília irem embora. Esperei o sol começar a baixar. E então fui. As remadas eram pesadas. O rio estava manso, mas oferecia resistência, como se não quisesse me deixar chegar ali.
Quando cheguei ao lugar, o silêncio era absoluto. Nem passarinho, nem vento, nada. Apenas o som da água lambendo o casco da canoa e minha própria respiração difícil. A água estava clara, mais clara do que o normal, e eu conseguia ver o fundo. E o que eu vi me roubou o ar dos pulmões. Eram paredes. Paredes de pedra cobertas de lodo e algas, mas claramente construídas por mãos humanas. Dava para ver os encaixes, a geometria, a intenção. E havia mais. Muito mais. O que parecia ser uma praça ou um pátio, com algo no centro que brilhava com luz própria. Não era reflexo do sol, que já estava baixo. Era uma luminescência intrínseca, como se o objeto em si fosse fonte de luz. Me debrucei na borda da canoa, tentando ver melhor, e quase caí. A canoa balançou perigosamente, a água entrou e por um segundo de puro terror eu pensei que ia virar. Consegui me equilibrar, ofegante, o coração tentando sair pela boca. Foi quando eu vi o olho. Aberto na lateral de uma das paredes submersas, redondo e negro como poço sem fundo, um olho que não deveria estar ali, que não fazia parte da arquitetura, que era orgânico e vivo e estava me olhando. Remei de volta como possuído, os braços queimando de esforço, sem olhar para trás, sem pensar em nada além de chegar na margem e sair daquela água. Quando finalmente pisei em terra firme, minhas pernas mal me sustentavam. Subi para o farol cambaleando, tranquei a porta, fechei todas as janelas mesmo no calor infernal que fazia. Fiquei sentado no chão, de costas para a parede, tremendo, tentando entender o que tinha visto. Um olho impossível, um olho que me viu tanto quanto eu o vi. Não dormi naquela noite. Fiquei acordado, o terço nas mãos, rezando baixinho, pedindo proteção, pedindo compreensão, pedindo perdão por ter ido onde não devia. A luz do farol girava lá em cima, lançando sombras que dançavam nas paredes, e cada sombra parecia ter forma de cobra, de serpente, de coisa que rasteja. Quando o sol nasceu, eu tinha tomado uma decisão. Ia embora. Ia deixar o farol, deixar Alter do chão, deixar tudo para trás e ir para longe, para qualquer lugar onde não houvesse rios profundos e segredos antigos. Mas quando abri a porta, havia um homem parado na varanda. Era jovem, não mais que 30 anos. Usava calça cargo e camisa de tecido que respirava, daquelas caras que vendem em loja de aventura. Tinha um rosto que já vi 1000 vezes. O rosto de quem acha que sabe de tudo, de quem acha que o mundo deve se curvar diante da ciência e do progresso. Sebastião Ferreira? Disse ele, com sotaque de sul. Quem quer saber? Me chamo Daniel Tavares. Sou arqueólogo da UNB. Estamos conduzindo escavações arqueológicas subaquáticas na região. Precisamos falar com o senhor. Não respondi. Apenas o encarei, tentando ler o que havia por trás daqueles olhos claros e confiantes. Sabemos que o senhor foi até o sítio ontem à tarde, continuou ele. As câmeras subaquáticas registraram. O senhor não deveria ter feito isso. É área restrita, estudo científico protegido pelo IFAM. Mas como o senhor mora aqui há tanto tempo, pensei que poderíamos conversar. O senhor pode ter informações valiosas. Informações sobre o quê? Ele sorriu. Aquele sorriso de quem está prestes a revelar algo maravilhoso. Sobre uma das maiores descobertas arqueológicas do século no Brasil. Achamos a vila de Santa Maria do Tapajós, assentamento português do século XVIII que desapareceu dos mapas em 1750. Está intacta, seu Sebastião. Intacta. As construções, os objetos, provavelmente até documentos preservados pela lama anóxica. É uma cápsula do tempo. Um tesouro histórico. Não é tesouro, eu disse a voz rouca. É túmulo. O sorriso dele vacilou. Como assim? Essa vila sumiu por uma razão. O rio cobriu ela por uma razão. E vocês não deveriam estar mexendo ali. O senhor acredita nas lendas? Disse ele, e havia condescendência na voz agora, aquele tom de quem fala com criança. Cobra grande, espíritos da floresta, maldições indígenas. Isso é folclore, seu Sebastião. Respeito cultural, sim,
Mas não podemos deixar que superstição atrapalhe o conhecimento científico. Não é superstição quando você vê com os próprios olhos. O que o senhor viu? Eu hesitei. Se contasse sobre o olho, ele ia achar que eu era louco. Talvez eu fosse. Talvez tudo não passasse de medo irracional, de solidão que brinca com a percepção, de histórias do seu Raimundo que grudaram na minha mente e criaram ilusões. Vi que vocês deviam ir embora, foi o que eu disse. Daniel Tavares suspirou, perdendo a paciência. Olha, eu vim aqui por cortesia. Não precisava. Mas o senhor parece ser uma pessoa sensata. E eu pensei que podíamos ter uma relação de cooperação. Vamos ficar aqui pelos próximos 6 meses. Vamos trazer mais equipamento, mais gente. Vamos construir uma base temporária na margem. O progresso vai chegar aqui de qualquer jeito, com ou sem a bênção do Senhor. A escolha é sua. Pode fazer parte disso ou pode ficar resmungando sozinho no seu farol. Ele me deu um cartão com seu contato, virou as costas e foi embora. Fiquei segurando aquele retângulo de papel cartão, sentindo o peso do que estava escrito ali. Dr. Daniel Tavares, Arqueologia Subaquática, Universidade de Brasília. Os dias seguintes foram de movimento constante. Chegaram caminhões, barcos, contêineres. Montaram uma estrutura grande na Praia Nova, com tendas, geradores, computadores, tanques de oxigênio. Pelo menos 20 pessoas trabalhavam ali agora, indo e vindo, mergulhando, trazendo coisas do fundo. E a cada dia, a luz embaixo d'água ficava mais forte. Eu observava tudo do farol, usando meu binóculo, anotando horários, movimentos, como se registrar aquilo pudesse me dar algum controle sobre o que estava acontecendo. Mas eu não tinha controle nenhum. Era apenas uma testemunha impotente de algo que não deveria estar acontecendo. Foi numa quinta-feira, já quase final de setembro, que tudo mudou. Eu estava na bodega do seu Raimundo comprando mantimentos quando ouvi a conversa dos pescadores. Falavam baixo, mas o medo era alto nas vozes. Desapareceu 3 botos em uma semana, dizia o Zé Maria, pescador velho que conhecia cada pedra do rio. 3. Boto não desaparece assim. Boto é esperto, boto é sagrado. E os peixes estão sumindo também, acrescentou o Chico Preto. Anzol não pega nada naquela área. É como se a vida tivesse fugido de lá. E vocês viram a água? Disse a dona Lourdes, que vendia açaí na feira. Tá ficando escura. Não é escura de lama, não. É escura de outra coisa. Minha avó dizia que quando a água fica desse jeito é porque a cobra grande tá acordando. Seu Raimundo me olhou de um canto da bodega e não disse nada. Não precisava. Eu sabia o que ele estava pensando. Eu avisei. Voltei para o farol inquieto, a cabeça cheia de preocupações que eu não conseguia nomear. O sol já estava se pondo, tingindo o céu de laranja e vermelho como se o mundo estivesse pegando fogo. Parei na varanda e olhei para o acampamento dos arqueólogos. Havia agitação incomum. Pessoas correndo, vozes altas, luzes de lanternas cortando o começo da noite. Peguei o binóculo. Daniel Tavares estava gesticulando, claramente dando ordens, e os mergulhadores se preparavam para descer mesmo com a luz do dia acabando. Isso era estranho. Eles nunca mergulhavam à noite. Algo tinha acontecido. E então eu vi a água. Estava escura. Preta como petróleo, mas brilhava com aquela luz verde azulada que pulsava mais rápido agora, quase frenética. E no centro, bem no centro, a água começou a girar. Devagar no começo, apenas um redemoinho pequeno, mas crescendo, ganhando força, formando um vórtice que puxava tudo em direção ao centro. Os gritos começaram. Um dos barcos foi sugado, virou, lançou pessoas na água. Outros tentaram ajudar, mas o vórtice crescia. Já tinha 5 metros de diâmetro, depois 10, depois 20. A plataforma flutuante se despedaçou como se fosse feita de palito de fósforo. Equipamentos, tanques, pessoas, tudo sendo puxado para dentro daquele buraco negro que se abria no rio. Eu desci correndo, meu coração batendo tão forte que doía no peito. Cheguei à margem e vi o caos. Daniel Tavares estava na água, tentando nadar, mas a correnteza o puxava.
Outros se agarravam em destroços, gritando por socorro, e o vórtice continuava crescendo, girando, um monstro líquido que devorava tudo. "Ajuda! Pelo amor de Deus!" gritou uma mulher, jovem, cabelos molhados grudados no rosto de terror. Não pensei. Entrei na água e nadei em direção a ela. A correnteza era forte, mas eu conhecia aquele rio, tinha nadado ali 1000 vezes. Consegui alcançá-la, agarrei sua mão, puxei ela em direção à margem. Outros faziam o mesmo. Correntes humanas se formando, puxando os náufragos para a segurança. Mas Daniel Tavares estava longe demais. Eu via ele lutando contra a água, os braços batendo em desespero, a boca aberta em grito que eu não podia ouvir sobre o rugido do vórtice. E então ele foi puxado para baixo. Não afundou gradualmente. Foi puxado, como se mãos invisíveis o agarrassem e arrastassem para o fundo. Ele sumiu. O vórtice continuou por mais alguns minutos. E então, tão subitamente quanto começou, parou. A água voltou a ficar calma, lisa, escura. Apenas os destroços flutuando na superfície e o silêncio pesado dos sobreviventes na margem, encharcados, tremendo, em choque. Salvamos 8 pessoas. 4 desapareceram. Daniel Tavares foi um deles. A polícia veio, o corpo de bombeiros veio, mergulhadores de resgate vieram. Procuraram por 3 dias. Não encontraram nada. Nenhum corpo, nenhum resto, nada. As águas do Tapajós tinham engolido aquelas 4 pessoas como se elas nunca tivessem existido. O acampamento foi desmontado. A pesquisa foi suspensa indefinidamente. Os sobreviventes foram embora, e junto com eles levaram trauma que nunca ia sarar. Eu vi nos olhos deles quando partiram, o medo, a incompreensão, a certeza de que tinha algo ali embaixo que a ciência não podia explicar. Fiquei sozinho novamente. Eu e o farol e o rio e o silêncio. Mas o silêncio não era o mesmo. Havia algo nele agora, uma qualidade diferente, como se o rio estivesse me observando, me julgando, esperando para ver o que eu ia fazer. As semanas passaram. Outubro chegou trazendo as primeiras chuvas, e com as chuvas, o rio começou a subir novamente. As praias desapareceram, a areia foi coberta, e aos poucos a vila de Santa Maria do Tapajós voltou para as profundezas de onde nunca deveria ter sido perturbada. Mas a luz continuava. Toda noite ela pulsava lá embaixo, mais fraca agora, como se estivesse voltando a dormir, mas ainda visível. Um lembrete, um aviso. Eu tentava viver minha vida normal, a rotina de sempre, mas não conseguia. Sonhava todas as noites com o que tinha visto, com o olho, com Daniel Tavares sendo puxado para baixo, com vozes que me chamavam em línguas antigas. E então, numa noite de lua nova, quando a escuridão era total e a única luz vinha do farol, eu tive uma visão. Não sei se foi sonho ou realidade, se foi minha mente quebrando sob o peso da solidão e do medo, ou se foi real. Mas eu vi uma mulher saindo do rio. Ela era alta, a pele escura coberta de escamas que brilhavam com luz própria, os olhos enormes e negros como os olhos que eu tinha visto na parede submersa. O cabelo era água, literalmente água que fluía e caía e voltava a subir em ciclo impossível. Ela usava algo que parecia um vestido, mas era feito de algas e conchas e ossos de peixe. Caminhou sobre a superfície da água como se fosse chão sólido, e cada passo deixava pegadas que brilhavam e desapareciam. Veio em direção ao farol e eu não conseguia me mexer, não conseguia gritar, não conseguia fazer nada além de observar. Ela parou na margem, a apenas alguns metros de mim. E quando falou, a voz era como o som da água batendo em pedra, como o vento nas folhas, como o canto de pássaros noturnos. "Você viu?" ela disse. Não era pergunta. "Vi", consegui responder. Minha própria voz estranha aos meus ouvidos. "Você tentou salvar." "Tentei." Ela inclinou a cabeça, estudando-me. "Os que vêm de longe não entendem. Acham que podem tomar o que não é deles, acordar o que dorme, profanar o que é sagrado, e sempre pagam o preço. Sempre. Quem é você?" "Sou a guardiã. Sou a memória. Sou o rio, e o rio é eu.
Sou o que sobrou dos que vieram antes, dos que foram traídos, dos que foram enterrados vivos sob a ganância dos homens de ferro. A cobra grande, sussurrei. Ela sorriu, e o sorriso revelou dentes que eram cristais pontiagudos. Esse é um dos meus nomes. Tenho muitos, mas todos significam a mesma coisa: vingança e proteção. O que vocês fizeram com eles? Com Daniel e os outros? Demos a eles o que buscavam. Uniram-se ao passado. Tornaram-se parte da vila que tanto queriam estudar. Agora estão lá embaixo, preservados na lama anóxica, cápsulas do tempo para arqueólogos do futuro. Horror e fascinação lutavam dentro de mim. E eu? Vai me levar também? Ela me olhou longamente, aqueles olhos impossíveis me dissecando, lendo cada pensamento, cada medo, cada remorso. Você é diferente. Você pertence aqui. Você respeita o rio mesmo sem entender. Você tentou avisar mesmo sabendo que não ia ser ouvido. Você vive simples, tira pouco, devolve muito. O rio não tem dívida com você. Ela começou a se afastar, caminhando de volta sobre a água. Mas antes de desaparecer, virou-se uma última vez. Continue guardando sua luz, faroleiro. Continue guiando os que navegam pela superfície. Mas lembre-se sempre: há profundezas que não devem ser exploradas. Há segredos que devem permanecer segredos. E há um preço para tudo. Sempre há um preço. E então ela mergulhou e o rio a engoliu sem deixar rastro, sem fazer som, como se ela nunca tivesse existido. Acordei no chão da varanda, o sol já alto, o corpo dolorido de ter dormido em posição estranha. Não sabia se tinha sido real ou sonho, mas quando olhei para a água, vi que tinha pegadas na lama da margem. Pegadas que brilhavam fracamente na luz do dia antes de se desfazerem e serem levadas pelo vento. Os meses seguintes foram de reconstrução interna. Eu tinha visto coisas que não podia explicar, vivido coisas que não podia contar sem passar por louco. Mas essas coisas tinham mudado algo fundamental dentro de mim. Comecei a prestar mais atenção ao rio, às suas mudanças de humor, aos seus ciclos. Comecei a ouvir realmente o que os antigos diziam, o que seu Raimundo contava, o que as lendas sussurravam. Não como folclore, não como superstição, mas como sabedoria de gerações que tinha aprendido a conviver com forças que a ciência ainda não podia medir. O turismo voltou a crescer em Alter do Chão. Novas pousadas, novos restaurantes, novos projetos de desenvolvimento. O progresso continuava sua marcha inexorável, transformando paraíso em cartão postal, mistério em atração turística. Mas a área onde ficava a vila submersa permaneceu intocada. Nenhum arqueólogo voltou. Nenhuma pesquisa foi retomada. O governo declarou o local como área de preservação histórica e ambiental, proibido qualquer tipo de exploração. A justificativa oficial falava em ecossistema frágil, risco de desabamento subaquático, falta de recursos. A verdade, eu sabia, era outra. Algumas pessoas tinham ouvido os gritos naquela noite. Alguns tinham visto o vórtice. E embora o relatório oficial falasse em acidente, em fenômeno natural, em tragédia evitável, havia sussurros. Sempre há sussurros. E sussurros são irmãos do medo, e medo é um protetor mais eficiente que qualquer lei. A luz embaixo d'água continuou por alguns meses, cada vez mais fraca, até finalmente desaparecer completamente. O rio voltou ao normal, ou ao que passava por normal aqui, onde normal sempre teve um pé no sobrenatural. Eu continuei minha vida de faroleiro solitário. Acordar com o sol, café preto, pão com manteiga, observar o rio, cuidar do farol, acender a luz grande todas as noites. A rotina me confortava. Me ancrava à realidade quando a memória daquela visão ameaçava me fazer questionar minha própria sanidade. Seu Raimundo nunca me perguntou diretamente o que aconteceu naquela noite. Mas uma vez, meses depois, quando eu estava comprando mantimentos, ele disse: "O rio escolhe quem pode ver seus segredos, Tião. Poucos são escolhidos.
E os escolhidos carregam um peso que ninguém mais pode carregar. É solidão dentro da solidão. Eu apenas assenti. Ele entendia. As estações passaram. A seca voltou, mas não tão severa. As chuvas voltaram, mas não tão intensas. O rio mantinha seu equilíbrio, e eu aprendi a respeitar esse equilíbrio de um jeito que nunca tinha respeitado antes. Comecei a receber visitantes ocasionais, estudantes de biologia querendo saber sobre os padrões de migração dos botos, turistas curiosos sobre o farol histórico, pescadores pedindo permissão para ancorar na margem durante tempestades. Eu recebia todos com educação silenciosa, respondia ao que era perguntado, mas nunca contava a história real. Alguns segredos precisam permanecer assim. Foi numa tarde de dezembro, quase um ano depois dos eventos, que Carminha apareceu. Ela tinha envelhecido como eu. O cabelo mais branco, a pele mais marcada pelo tempo. Mas os olhos eram os mesmos. Aqueles olhos castanhos que um dia me fizeram acreditar em amor. "Oi, Tião", disse ela, parada no portão, hesitante como se pedisse permissão para entrar. "Oi, Carminha. Posso?" "Claro." Ela entrou, olhou ao redor e vi nos olhos dela uma mistura de nostalgia e tristeza. Não mudou nada. Não mesmo. Sentamos na varanda. Fiz café, do jeito que ela gostava, com um pouquinho de açúcar e leite. Ficamos em silêncio por um tempo, apenas observando o rio, deixando o tempo fazer seu trabalho de amaciar o desconforto. "Ouvi sobre o que aconteceu", ela disse finalmente. "Sobre os arqueólogos, o acidente. Dizem que você salvou pessoas." "Tentei. Sempre tentando salvar todo mundo, né? Menos você mesmo." A frase doeu porque era verdade. "E você? O que te traz aqui depois de tanto tempo?" Ela tomou um gole do café. Olhou para o horizonte onde o sol começava a dourar a água. "Minha mãe morreu. Faz 2 meses. E quando ela morreu, eu percebi que tinha passado os últimos 17 anos fugindo. De você, desse lugar, de mim mesma. Fugindo para quê? Para chegar onde? Numa casa vazia em Santarém, com televisão que fala sozinha e paredes que ecoam? Sinto muito pela sua mãe. Ela gostava de você, sabia? Dizia que eu fui idiota de ter te deixado. Que não se abandona homem bom só porque ele é silencioso." Não soube o que responder. As palavras adequadas me fugiam. "Você me perdoa, Tião? Por ter ido embora?" Olhei para ela, realmente olhei. Vi as rugas ao redor dos olhos, as mãos manchadas de idade, a vulnerabilidade de quem finalmente tinha parado de fugir. "Não tem nada para perdoar, Carminha. Você precisava ir. Algumas pessoas não são feitas para a solidão, e tá tudo bem. E você? É feito para a solidão?" Pensei na pergunta, no peso dela. Pensei na mulher serpente saindo do rio, nas vozes que me chamavam, nos segredos que eu carregava e que nunca poderia compartilhar. Acho que não é questão de ser feito ou não. Às vezes a solidão escolhe a gente. Ela ficou mais algumas horas. Conversamos sobre coisas banais, sobre parentes, sobre mudanças na cidade, sobre planos que nunca se concretizaram. Quando o sol estava se pondo, ela se levantou para ir embora. "Posso voltar?" perguntou na porta. "Sempre pode. Não para ficar, só para visitar de vez em quando, para tomar café e lembrar que já fomos felizes um dia. Eu gostaria disso." Ela sorriu, um sorriso triste, mas real, e foi embora. Fiquei observando ela descer o caminho de terra até desaparecer entre as árvores. E pela primeira vez em muito tempo, senti que havia espaço no meu peito para algo além de medo e mistério. Talvez fosse possível carregar o peso dos segredos e ainda ter momentos de leveza. Talvez fosse possível ser guardião e ainda ser humano. A vida continuou. Carminha voltou, como prometeu, uma vez por mês. Nós tomávamos café, conversávamos e aos poucos reconstruíamos não o que tínhamos sido, mas algo novo. Uma amizade que nascia das cinzas de um amor antigo. Seu Raimundo teve um derrame em março. Sobreviveu, mas ficou com metade do corpo paralisado. A bodega fechou e seu filho, que morava em Belém, veio buscá-lo. Antes de ir, ele me deu um caderno velho, as páginas amareladas pelo tempo,
a capa de couro gasta. Isso aqui pertenceu ao meu avô, disse com dificuldade, a boca torta pelo derrame. Ele era pajé dos Borari. Escreveu tudo o que sabia antes de morrer para não se perder. Acho que você deve ter isso agora. Você viu, Tião? Você é testemunha. E testemunha tem obrigação de lembrar. Levei o caderno para o farol e passei noites lendo. Era mistura de português antigo com palavras em Nhengatu, a língua geral amazônica. Falava sobre espíritos da água, sobre as guerras entre os encantados, sobre pactos que foram feitos e quebrados, sobre o preço da ganância e a sabedoria da humildade. Uma passagem em particular me chamou a atenção. O rio é mãe e é juiz. Nutre os que o respeitam e pune os que o profanam. No fundo dele dormem os ancestrais, não em morte, mas em vigília. E quando o silêncio da água é quebrado por ganância, os ancestrais despertam para defender o que é deles por direito de sangue e de tempo. Comecei a entender que o que eu tinha visto não era monstro, não era demônio, não era maldição, era justiça. Uma justiça mais antiga que qualquer lei escrita, mais profunda que qualquer código moral humano. Era o equilíbrio tentando se manter, tentando sobreviver em um mundo que não acreditava mais em equilíbrio. Os anos passaram. O farol continuou guiando barcos, e eu continuei sendo seu guardião. Testemunhei mudanças, mais turistas, mais construções, mais barulho. Mas a área da vila submersa permaneceu intocada, e aos poucos foi sendo esquecida por todos, exceto pelos antigos que sabiam, que lembravam, que contavam em sussurros para os netos. Eu envelheci. Os cabelos ficaram brancos, as mãos trêmulas, a visão turva. Mas nunca pensei em sair de lá. O farol era minha casa, minha missão, meu propósito. Uma noite, já com 68 anos, quando subir os 143 degraus tinha se tornado uma provação. Eu estava no topo do farol acendendo a luz grande quando tive uma tontura. O mundo girou, as pernas falharam e eu caí. Não desci os degraus, rolei por eles. Acordei no hospital de Santarém, o corpo inteiro doendo, 3 costelas quebradas, um braço fraturado, concussão. Os médicos disseram que tive sorte de não ter morrido. Carminha estava ao meu lado, segurando minha mão boa, o rosto marcado de preocupação. Você não pode mais ficar sozinho lá, Tião, ela disse quando eu acordei. Não nessa idade, não naquelas condições. Vem morar comigo em Santarém. A casa é grande, tem quarto de sobra, por favor. Eu quis recusar. Quis dizer que meu lugar era o farol, que tinha uma missão, que não podia abandonar meu posto. Mas o corpo traído pela idade não mentia. Eu não conseguia mais cuidar do farol como ele precisava ser cuidado. E quem vai tomar conta dele? Perguntei, a voz fraca. Já tem alguém. Um jovem de Manaus, formado em farolagem pela Marinha. O pessoal do DNIT já acertou tudo. Ele assume semana que vem. Algo se quebrou dentro de mim com essa notícia. Quebrou e doeu mais que as costelas, mais que o braço, mais que a cabeça. Era o fim de uma era. O fim da minha utilidade. O fim do propósito que tinha me mantido vivo todos aqueles anos. Passei 2 meses me recuperando. Carminha cuidou de mim com paciência que eu não merecia. E quando finalmente pude andar novamente, embora mancando, pedi para ela me levar de volta ao farol uma última vez. Foi numa tarde de julho. O céu limpo, o rio calmo. O novo faroleiro estava lá. Um rapaz jovem de nome Marcos, eficiente e educado. Mostrou-me como estava cuidando de tudo, como tinha aprendido cada detalhe, como respeitava a história do lugar. Eu assenti, aprovei, dei minha bênção. Mas por dentro estava vazio. Quando Marcos foi verificar algo no depósito, eu fiquei sozinho na varanda. Olhei para o rio pela última vez como guardião daquele farol. A água estava dourada pelo sol da tarde, lisa como espelho, bela como sempre foi. E então eu a vi. Era apenas um contorno, uma silhueta na água, mas eu sabia que era ela. A guardiã, a memória, a mulher serpente que tinha me visitado tantos anos atrás. Ela não saiu da água dessa vez.
Apenas flutuou logo abaixo da superfície, e mesmo de longe eu podia ver os olhos enormes e negros me observando. E então, algo impossível aconteceu. Eu ouvi a voz dela dentro da minha cabeça, clara como sino. Obrigada, faroleiro. Você guardou bem. Você manteve a luz acesa e os segredos seguros. Vá em paz. Sua vigília acabou. Lágrimas rolaram pelo meu rosto antes que eu pudesse impedi-las. Lágrimas de alívio, de gratidão, de despedida. Acenei para a água, um gesto pequeno e absurdo, mas necessário. A silhueta se dissolveu e eu soube que nunca mais haveria. Quando Marcos voltou, encontrou-me chorando silenciosamente na varanda. "O senhor está bem?" perguntou preocupado. "Estou", respondi. E era verdade. Estou. Voltei para Santarém naquele dia e não retornei mais ao Farol. Vivo com Carminha agora numa casa com jardim e televisão e vizinhos barulhentos. É diferente. É mais fácil de algumas formas, mais difícil de outras. Mas estou em paz. Às vezes, nas noites de lua nova, eu acordo e vou até a janela que dá para o lado onde fica o rio, muito longe para ver, mas sempre presente. E fico ali parado, imaginando a luz do farol girando na escuridão, imaginando o novo guardião subindo os 143 degraus, imaginando os segredos que dormem sob as águas do Tapajós. E eu me pergunto se Marcos vai ver o que eu vi, se vai ser escolhido como testemunha, se vai carregar o peso de saber que existem forças neste mundo que não podem ser medidas, explicadas ou dominadas, apenas respeitadas. Às vezes, Carminha me pergunta em que eu estou pensando nesses momentos. Eu digo que em nada, apenas lembrando. Ela não insiste. Depois de tantos anos, ela aprendeu que há partes de mim que permanecerão sempre mistério, mesmo para ela. Seu Raimundo morreu no ano passado. Fui ao funeral, vi o caixão sendo baixado na terra vermelha do cemitério de Alter do Chão. O padre falou sobre vida eterna e salvação, mas eu pensava em outras coisas. Pensava em sabedoria que se perde, em histórias que morrem com os contadores, em guardiões que desaparecem um a um até não sobrar ninguém que lembre. Mas talvez não precise sobrar muitos. Talvez baste um aqui, outro ali, faróis humanos mantendo acesas as chamas das memórias antigas, e talvez, apenas talvez, isso seja suficiente para manter o equilíbrio. O progresso continua chegando. Li no jornal que querem construir um porto grande em Santarém, um complexo turístico em Alter do Chão, uma hidrelétrica rio acima. Planos grandiosos de desenvolvimento, de crescimento econômico, de futuro brilhante. E eu penso nos 300 homens que morreram naquela noite de 1750, quando a ganância os levou para o fundo do rio. Penso em Daniel Tavares e os outros arqueólogos, quando a ambição do conhecimento os fez despertar o que não deveria ser despertado. Penso em quantos mais vão ter que pagar o preço antes que aprendamos a lição. Se é que algum dia aprenderemos. Esta é minha história. A história de um faroleiro que viu o impossível e viveu para contar. Não espero que acreditem. Não espero que entendam. Apenas espero que, se um dia você se encontrar em frente ao mistério, em frente ao inexplicável, em frente àquilo que desafia tudo que você pensava saber sobre o mundo, você tenha a sabedoria de parar, de recuar, de respeitar. Porque tem coisas neste mundo, neste rio, nesta terra antiga e sagrada, que são maiores que nós. Maiores que nossa ciência, nossa tecnologia, nossa arrogância. E essas coisas estão esperando, sempre esperando. O rio continua fluindo, hoje como fluía há 1000 anos, como fluirá daqui a 1000 anos. E nas suas profundezas, a vila de Santa Maria do Tapajós dorme seu sono eterno, guardada por forças que não têm nome em nenhuma língua moderna. E todas as noites, quando a escuridão engole o mundo, o farol de Alter do Chão acende sua luz e a mantém girando, girando, girando. Uma luz que guia os navegantes pela superfície, mas que nunca, nunca alcança o fundo. Porque alguns lugares devem permanecer na escuridão. Alguns segredos devem permanecer segredos. E algumas histórias só podem ser contadas em sussurros,
para quem tem ouvidos de escutar e coração de acreditar. Esta foi a minha. E quando eu morrer, e meu corpo for devolvido à terra, espero que o rio me lembre, não como herói, não como guardião, apenas como alguém que tentou respeitar o equilíbrio. Alguém que viu a última luz do Tapajós e entendeu o preço do progresso. Alguém que acendeu sua própria luz, pequena e humilde, e a manteve acesa contra a escuridão, até que não pudesse mais. E então, passou a chama para a próxima mão, para o próximo guardião, para a próxima testemunha, porque a vigília nunca termina. Apenas muda de guardião, e o rio continua fluindo, sempre.